Olá, meus queridos amigos do terceiro ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Maravilha, tá? Eu também, tirando a questão do calor, né? Aqui em Gravataí está muito calor. O resto, de vento em popa, né? Estamos aí fazendo as aulas para os alunos, muito felizes, muito legal. Eu estou muito feliz, acredito que os alunos também estão felizes. Então nós vamos pegar e analisar as questões que nós havíamos deixado lá no Classroom na semana passada, tá? São questões referentes a um parágrafo, né? Um parágrafo bem bacana, bem legal, bem interessante, né? É um assunto, eu sempre procuro colocar assuntos, digamos, que eu considero interessantes, né? Nem sempre posso fazer isso, nem sempre são interessantes, mas quando a gente encontra um texto que é legal, a gente procura deixá-lo lá e fazer os nossos trabalhos referentes a esses textos, porque daí se torna uma leitura mais agradável, né? A gente costuma gostar mais de leituras que são convergentes a assuntos interessantes, tá bom? Então vamos direto para as questões aqui, sem mais enrolação. Vai ser um vídeo bastante curto, eu prometo a vocês. Primeira questão, né? Aliás, vamos ver o enunciado da questão aqui primeiro, né? Responda ao lado de cada conjunção presente no texto qual é a função semântica, tá? Bom, basicamente é uma questão aqui bem simples, tá, gente? Coisa de ensino fundamental, mas que serve de base para nós podermos explicar algumas coisas mais profundas. Principalmente com relação à semântica. Notem que o assunto dessa aula aqui é a semântica das conjunções, tá? E não fazer aquela decoreba, né? De sabermos o que representa cada conjunção no contexto do período composto, tá? Nós olhando diretamente aqui para a conjunção conforme, obviamente nós todos sabemos que ela se trata de conformidade, né? Ou seja, é uma conjunção conformativa, tá? E é isso que eu quero que vocês coloquem. No caso, o nome, né, da conjunção, qual é a classe semântica que ela representa, qual é a função semântica dessa conjunção lá, o que ela representa. Então ela é conformativa, podemos dizer assim, tá? Vou botar aqui a resposta, vou apagar essa linha, eu não sei porque que eu botei linha aqui, mas tudo bem. Conformativa. Vou botar a resposta em itálico, porque fica melhor de visualizar depois, né? Tá? Para vocês saberem diferenciar o que é resposta e o que é pergunta. Conformativa, tá? Conformidade e conformativa, tudo a ver. É só a conjunção conforme que é conformativa? Obviamente que não. Existem algumas locuções, né, que também dão a mesma ideia. No caso, qual seria? Né, que não está no texto, mas qual conjunção faria jus também, ou poderia ser aqui, e dando a mesma ideia de conformidade. Vamos para o texto? Vamos lá para o texto, olhar no parágrafo, o que poderia ser. Aqui está escrito o seguinte: conforme tem sido noticiado, existem ainda muitos casos de violência que são motivados pelo racismo. Beleza? Então o que acontece? A palavra conforme aqui eu posso substituí-la sem prejuízo no texto por qual outra ideia, por qual outra conjunção, qual outra expressão? O que vocês acham? Segundo, tá bom? Vou botar aqui em parênteses. Segundo, né? Segundo tem sido noticiado, existem ainda muitos casos de violência, né? Poderia também alterar o restante aqui, mas vejam que tem a mesma ideia. Tá? A palavra conforme e a palavra segundo tem a mesma ideia. Tá? Então, se aparecer a palavra segundo, nós podemos ver que neste contexto, tá? Neste contexto, também se trataria de uma conjunção conformativa. Vou botar o segundo aqui também, tá? Entre parênteses, para vocês poderem entender. Que não se trata de apenas uma conjunção. Existem várias conjunções com a mesma classificação, tá?
O mesmo acontece com a palavrinha e, tá? A palavra e, né? Ela é uma conjunção e, talvez a mais famosa de todas, né? E ela tem uma ideia de adição, tá? Então ela é aditiva, tá? O conforme é conformativa, o e é aditiva. Por que aditiva? Por causa da ideia de adição, soma, tá? É o contrário da subtração, né? A soma. E essa adição dá-se na ideia de, vamos ver no texto aqui, onde é que está a palavrinha e? Aqui. Coloquei em negrito para facilitar para vocês e para mim também, né, gente? Vamos ler a frase inteira. Assim como muitos desses desastres sociais ocorrem no Brasil e não há... Aliás, vamos ver de novo. Assim, muitos desses desastres sociais ocorrem no Brasil e não há uma perspectiva otimista para o fim desse triste problema. Tá? Vejam que eu estou aqui somando duas ideias, né? A primeira ideia é muitos desses desastres sociais ocorrem no Brasil e ao fato de não haver uma perspectiva otimista para o fim desse triste problema. Então eu tenho aqui duas calamidades, duas situações difíceis que são unidas, são somadas. Quando eu coloco a conjunção e num texto desta forma aqui, né, eu estou querendo dizer que além disso aqui, eu tenho mais ainda uma outra coisa. Tá? Por isso que a conjunção e dá a ideia de adição. E ela é, então, aditiva. É uma conjunção aditiva. Beleza, pessoal? Estão entendendo? Eu espero que sim, tá? Caso você não esteja entendendo, por favor, coloca nos comentários aí qual é a tua dúvida. Manda um WhatsApp que a gente tem o maior prazer de responder. Não faço mais que a minha obrigação em explicar para vocês, porque eu sou pago para isso, né? Tá bom? E muito bem pago, diga-se de passagem. Tá bom, gente? Vamos lá então aqui, ó. Conforme, assim como eu coloquei uma segunda conjunção, né, aqui ao lado do conforme, que dá a mesma ideia, eu vou também colocar uma outra conjunção, né, ao lado do e, que dá a ideia de adição também, tá? Ah, mas existe, Leandro? Outra, além do e? Tem. Não tão pequenininha assim, mas um pouco mais grandinha que dá a mesma ideia. É no caso do também. Tá? Vou botar entre parênteses para vocês não se confundirem, né, e achar que está no texto. Não está no texto. Eu estou botando aqui adicional. Tá? Também é uma conjunção que é aditiva. Igual o e. Entenderam? Outra. Eu me empolguei agora aqui. Vou botar mais uma, tá? Ainda. Tá? O ainda, gente, tem que tomar cuidado, porque ele pode ser relacionado ao tempo, né? Dizendo, eu ainda estou triste, no sentido de tempo, né? Mas eu posso também dizer assim, ó. O Leandro comeu pão, vírgula, galinha, ainda, né? No sentido de também, ainda comeu o doce, todo, né? Todo, tá bom? Ainda comeu o doce. Ainda, esse ainda dá a ideia de também, mais, adição, tá? Ele ainda, depois de tudo, ter comido tudo isso, ele ainda comeu, né? Então esse ainda nos dá a ideia de adição. Tem que tomar cuidado. Por isso que o nome dessa matéria é a função semântica das conjunções no período composto. Por que função semântica? Porque estou me referindo ao sentido. E tudo que é sentido, né? De contexto, significado, é relacionado à semântica, tá, pessoal? Essa é a parte da gramática que estuda o sentido e o significado das palavras. Sem enrolação, que eu já estou enrolando demais aqui, vamos lá para a terceira palavra. Porquê. Essa aqui é fácil. O porquê é explicativo, tá? Vou botar em itálico. Explicativa. Beleza, pessoal? Explicativa. Por que ela é explicativa? Porque ela está explicando, né? Da mesma ideia de pois. Vamos lá para o texto? Vamos lá no texto olhar onde é que está o porquê aqui? Aqui está ele, ó. Que legal. Por quê? Né? Ou seja, vamos ler a frase.
Isso acontece porque vivemos num mundo globalizado, mas a mentalidade humana ainda está dividida em verdadeiras tribos étnicas. Vejam só que interessante, pessoal, que aqui eu tenho uma explicação. Eu estou explicando o motivo pelo qual o que foi dito antes acontece. Tá? Eu não quero truncar a explicação e ficar ramificando muito, mas eu sou obrigado a dizer para vocês que a palavrinha isso aqui, né, isso que vocês estão vendo aqui, ó, tarjado, é é um articulador, né, é uma expressão anafórica, tá? Anafórica porque retoma o que foi dito anteriormente, tá? O que o isso representa, portanto? Representa tudo isso aqui, é um pronome, né? Agora veio a palavra, é um pronome demonstrativo anafórico que substitui tudo isso aqui, ó. Tá? Então tudo isso aqui está ligado a isto aqui por isso aqui, que é o isso. Tá? Em vez de eu repetir tudo, eu coloquei o isso para fazer uma anaforise, ou seja, para retomar o que foi dito anteriormente, né? Por isso chama-se anafórico, porque ele retoma o que foi dito anteriormente. Tá? Daí eu venho com a explicação porquê. Né? Eu estou explicando agora o porquê desse problema. Né? O porquê é que nós vivemos num mundo globalizado, mas que a mentalidade humana ainda está dividida em verdadeiras tribos étnicas. Tá? A explicação pelo que acontece o racismo no Brasil ainda e no mundo, né, pessoal? Esse câncer social, essa doença terrível que é o racismo. Né, gente? Então vamos aqui agora dar a resposta, né, para a pergunta. Ela é explicativa, já tinha colocado aqui antes, né? É explicativa. Tem outra conjunção explicativa, Leandro, além do porquê? Claro que tem, meus amores. Tem muitas outras, né? Uma delas é o pois. Pois. Será que dá certo o pois lá na frase? Vamos ver? Isso acontece pois vivemos num mundo globalizado. Vamos botar um pois aqui, ó, entre parênteses, para vocês poderem entender. Pois. Tá? Lembrando que eu vou deixar esse texto lá no Classroom. Para quem quiser depois rever a explicação e olhar para o texto, tem gente que aprende melhor assim, olhando para o texto, eu vou deixar lá então para vocês olharem, por isso que eu estou fazendo essas modificações aqui. Ó, o pois substitui por quê. Beleza, gente? Tranquilo, tá? Tranquilo, gente. É muito fácil, muito fácil. Lembrando que vocês têm que trabalhar sempre com ideias, tá, pessoal? Não é decoreba, não é decorar, trabalhar só com o código, com o sinal. Você tem que trabalhar com as ideias das coisas. O que aquilo está querendo dizer? Tá? Quem vai para o vestibular, quem vai fazer Enem, tem que se ligar nesse detalhe. Tá? Vocês fazendo assim, vão ficar inteligentes que nem eu. Tá bom? Vamos lá, gente. Então aqui, ó. O mas. Qual é a representação do mas? O que ele significa? O que ele representa? Qual é a função semântica do mas no período composto? Vamos olhar para ele lá no texto e tentar analisá-lo. Primeiro vamos tentar encontrá-lo. Onde é que está o mas? Será que não botei mas aqui, gente? Ah, tá aqui ele, o mas, tá? Olha aqui o mais. O mas está, né, ele faz parte aqui da mesma frase que nós havíamos lido anteriormente, né? Dando uma ideia de adversidade. Ela é adversativa. Por que adversativa? A palavra adversativa significa contrário. Contrariedade. Mas não é contrário no sentido de oposto, de antônimo, né? Paradoxal, não é isso, tá? É um mas no sentido de que tem um porém aqui, tá? Um porém. Inclusive a palavra porém, ela pode substituir o mas, porque o porém também é um ótimo exemplo de conjunção adversativa, tá? Então o mas aqui, quando dá a ideia de porém, ele é adversativo, tá, gente? E eu, sinceramente, não conheço outra função semântica para o mas, além de dar ideia de adversidade. Então a resposta curta e simples é adversativa. Vamos colocar o porém aqui do lado, que nem eu fiz com as outras? Vamos? Vamos lá. Porém. Porém, para vocês saberem que o porém também poderia estar lá, né? Vamos lá para a próxima, gente. O vídeo vai ficar muito comprido.
Quando. Vamos ver onde é que está o quando aqui. Quando, aqui está ele, ó. O meu computador está meio fraquinho esse negrito, né, gente? Vamos lá então. Indiscutivelmente, toda sociedade que se diz civilizada sofre quando ocorre um crime de racismo. Beleza, gente? Então aqui o que acontece? Ó, nós temos aqui uma palavra que dá ideia de tempo, tá bom, gente? E ela pode ser substituída por sempre que, no momento em que, desde que. Porque eu posso substituir esse quando aqui por sempre que. Sempre que, tá? Ou também posso botar isso aqui por no momento que. No momento em que, né? Outro exemplo aqui que eu poderia dar é o desde que. Tá? Desde que. Beleza, gente? Então aqui o que acontece? Ó, nós temos aqui uma palavra que dá ideia de tempo, tá bom, gente? E ela pode ser substituída por sempre que, no momento em que, desde que. Então, gente, assim, ó, tem que estudar, tem que analisar e procurar entender essa questão aqui, tá? Então, vamos botar aqui. Temporal. Beleza. Depois eu tenho aqui também o ou. O ou, aqui, gente, o ou, ele dá a ideia de alternativa, tá? Ela é alternativa, tá? Vamos olhar lá para o texto, ver se ela é alternativa mesmo? Vamos lá? Onde é que está o ou aqui? O ou, cadê? Aqui está ele, tá? Ou. Tá fraquinho, negrito, por isso que eu não encontrei. Portanto, já passou da hora. Temos que decidir o que queremos. Um mundo de paz e igualdade ou um submundo da ignorância. Esse submundo da ignorância aqui, gente, ó, é uma alternativa para a sociedade quando ela opta pelo racismo. A paz e a igualdade é uma alternativa para a sociedade quando ela opta pelo não racismo, pela igualdade social, pela paz, pela inteligência, pela sabedoria, né, por deixar de ser ignorante, né? Então, essa alternativa aqui é especialmente a melhor, mas eu tenho duas alternativas, esta ou esta. E é por esse motivo que nós chamamos esta conjunção aqui de alternativa, beleza? Vou colocar a resposta aqui em itálico, que nem eu fiz com as anteriores, né? Ctrl I. Eu posso substituir o ou, né, por outra palavra aqui. É difícil substituir o ou por outra, tá? A não ser que eu fizesse que colocasse um ora, né, antes aqui, ó. Ora o mundo de paz e igualdade, ora o submundo da ignorância. Então o ou aqui está muito bem colocado, vou deixar o ou, senão eu posso acabar confundindo vocês. Eu quero também fazer uma observação aqui com relação a esse ponto de interrogação que eu coloquei. Notem que esse ponto de interrogação aqui está inadequado, tá? Não deveria estar ali o ponto de interrogação. Ah, Leandro, mas tu botou? Botei. Fazer o quê? Eu errei. Está errado esse ponto de interrogação. Ah, mas é uma pergunta? É que eu estava pensando em fazer uma pergunta para vocês. Ele é um verbo imperativo, né, de ordem. Responda ao lado de cada conjunção presente no texto qual é a função semântica. Então esse qual aqui, ó, ele deu uma ideia de pergunta, né? Qual é a função, qual é a sua função semântica? E eu caí na armadilha e botei um ponto de interrogação aqui. Quando na verdade deveria ser um ponto simples, né? Ou então dois pontos, já dando abertura para as questões que seguem. Mas eu acabei cometendo o erro e botando um ponto de interrogação ali. Mas vale a explicação para vocês também, né? Vale a explicação, dizer que você tem que tomar cuidado, né? Sempre que for fazer um enunciado de uma questão para os futuros professores aí, de não colocar ponto de interrogação quando você inicia a questão com um verbo no imperativo, tá? Porque ele está dando uma ordem, né? E não se questiona uma ordem. Depois de uma ordem você coloca um ponto final ou dois pontos para que se faça. Entenderam, queridos? Eu espero que tenham entendido, tá? Se vocês não entenderam qualquer coisa, por favor, coloquem nos comentários aí, que vai ser muito bacana
ver as perguntas de vocês, tá bom? Elogios também, críticas, sugestões, tudo é muito bem-vindo, tá bom? É isso aí então, gente. Abração, fiquem com Deus, tá? E abraço no pai e na mãe, se cuidem, usem máscara e até a próxima aula. Tchau, tchau.